Fala, meus amigos, família Tricolor, uma ótima semana para você, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, meus amigos torcedores de outros clubes. Desejo a você uma ótima semana. Estamos chegando. Ontem eu gravei um vídeo, falei que no final do vídeo que tinha o QG, só que o pessoal do QG resolveu mudar o QG para hoje, porque como tinha o jogo do Palmeiras ontem, eles decidiram fazer o QG hoje. Então às 9 da noite hoje tem QG Tricolor, você é meu convidado. Estaremos lá, estaremos presentes. E para falar desse momento do São Paulo, tem bastante assunto que eu quero discutir com vocês hoje. Antes, rapidamente, aquele recadinho do melhor aplicativo de informação sobre futebol que você conhece, o Flash Score. Eu volto já. Pessoal, olha só, se você é como eu, se você curte números, se você curte estatísticas, se você curte dados do seu esporte preferido, não precisa ser só futebol não. Se você curte tudo isso, você precisa conhecer o Flash Score, que é um site super bacana, com todos os dados que você pode imaginar sobre o seu time, as partidas do seu time, o esporte que você quiser, vários esportes. Lá você encontra todas as informações, detalhes. Sabe aqueles bastidores que você vê, os números que você não vê, mas que você tem curiosidade para saber, e é importante até você saber número de chutes a gol, finalização, quanto cada jogador jogou, como foi na temporada, desempenho, o desempenho do seu time em determinada partida. Tudo isso você encontra no Flash Score. E um detalhe, totalmente de graça. É um site que você acessa e você tem todas essas informações. Confere, está sempre no primeiro link da descrição. Você clica lá, você vai conhecer o site. Aí tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, tem basquete, futebol, tem tênis. Tudo que você pode imaginar tem no Flash Score. Fácil de você acompanhar, é meio intuitivo, você vai acompanhando, clica ali, Campeonato Brasileiro, os dados, os números, eu tenho certeza que você vai gostar. Flash Score, é só clicar no primeiro link da descrição que você vai conhecer um site super bacana. E lembrando, mais uma vez, produto ligado ao futebol, que a gente ama, e de graça, gente, não pode ter coisa melhor. Confere lá. Meus amigos, os jogadores do São Paulo se reapresentaram ontem. Eles só que estão de folga hoje e amanhã. Fizeram aquele me engana que eu gosto lá, o tal do regenerativo. E a novidade é que o Tolói está treinando normalmente e deve estar à disposição aí para o jogo contra o Vasco. E só para você saber, Luciano e Mike suspensos, tomaram cartão amarelo contra no final de semana contra o... Contra quem o São Paulo jogou, meu Deus? Me deu branco. Cara, contra o Bahia, meu Deus do céu, me deu branco. E estão fora os dois com suspensos. Vamos ver se recupera alguém. Vamos ver se o saudoso Oscar se recupera. Onde será que anda o Oscar, hein, gente? Nossa senhora, que fracasso de contratação. Meu Deus do céu, cara. E aí, deixa eu falar pra vocês da rodada. A rodada que tá tendo, né? Flamengo e Palmeiras aí disputando o título. O Palmeiras aumentou a chance de conquista. O Flamengo, um resultado surpreendente, perdeu pro Fortaleza. E tudo está se encaminhando para o Palmeiras ser campeão brasileiro de novo. E aí, com a rodada, os resultados da rodada, o São Paulo chegou praticamente zero a chance de rebaixamento. Então foi uma vitória importantíssima. O São Paulo tem hoje, segundo os matemáticos, esses números eles são um pouco diferentes de acordo com o matemático que faz a conta, mas é mais ou menos a mesma coisa. O São Paulo hoje, com os resultados, tem 0,1% só de chance de ser rebaixado, praticamente zero, né? E chance de título zero, não tem chance nenhuma de título. E para chegar na Libertadores, que é o objetivo, né, do São Paulo principal, para disputar a vergonhosa Sul-Americana, o São Paulo tem 8,8% de chance de classificar. Para rebaixar, o Sport está praticamente rebaixado, 99%, Juventude 93% de chance de cair, Fortaleza 79%, Vitória 57%, o Santos 35% de chance de cair. Eu, sinceramente, acho vergonhoso você em outubro, quase novembro, dá uma notícia dessa, que o São Paulo tem 0,1% de chance de rebaixamento. A gente dá a notícia com alívio, porque mais uma vez esse time lutou na parte de baixo da tabela, né? Teve alguns momentos na parte de cima, mas boa parte do campeonato, naquele começo do Zubeldia ali, que estava beirando a zona de rebaixamento, chegou a estar na zona de rebaixamento durante um jogo do Fortaleza, que o Fortaleza estava ganhando, mas aí sofreu um empate, então o São Paulo ficou ali beirando a zona do rebaixamento. Mais uma campanha vergonhosa do Campeonato Brasileiro, assim como foi vergonhosa a campanha do Paulista, assim como foi vergonhosa a campanha na Copa do Brasil, assim como foi menos vergonhosa, mas também foi vergonhosa da Libertadores, sendo eliminada do jeito que foi. Então, e no Campeonato Brasileiro, da gestão Casares, é uma vergonha. A gente falou os números aqui, o São Paulo tem quase o mesmo número de derrotas do que de vitórias no Campeonato Brasileiro da gestão Casares.
É uma vergonha. E aí, depois do jogo contra o Bahia, o Luciano falou, né? O Luciano deu uma entrevista, aí falou que o Luciano 100 gols, 313 jogos com a camisa do São Paulo, é o 20º jogador do São Paulo que atinge essa marca, é uma marca expressiva, né? Mesmo com um elevadíssimo número de jogos, 313 jogos. E ele falou, aquele papo, sempre faço o meu melhor, né? E ele falou que ele sofreu ameaça, gente falando que sabia o endereço dele, sofreu ameaça. E ele falou, mas mexe com a família da gente, minha mulher fica com medo. Luciano, sabe o que acontece comigo, Luciano? Quando eu critico você, eu também recebo ameaça. Você acredita? Ameaça de morte. Eu recebi ameaça de morte uma vez, o cara dizendo que ia dar um tiro na cara da Érica, ia dar um tiro na minha cara, que sabia onde a gente morava. Eu quando critico o Luciano, eu também recebo ameaça. Geralmente são xingamentos, né? Não são tão ameaças, mas eu também recebo xingamento quando eu critico você. Você vê, vai se acostumando. Eu já me acostumei. Eu já me acostumei com ameaça de morte, eu já me acostumei. Xingamentos, então, eu não tô nem aí. Mas é uma marca importante. Eu continuo falando para vocês. Para mim, um jogador mediano tem a sua importância, mas é um jogador decisivo de jogos menores. Em jogos grandes, realmente, ele tende a desaparecer. E a principal conquista do São Paulo, dessa trajetória dele, foi a Copa do Brasil. Ele nem jogou na fase final, ele não jogou, depois que ele chutou a bandeirinha do escanteio lá na Neoquímica Arena, e nem jogou, entrou no finalzinho do segundo jogo, ainda perdeu um gol feito. Eu acho que é um jogador importante, é um jogador aguerrido, tem suas qualidades, só que pensa que é craque, eu não acho ele craque, continuo dizendo para vocês que 20 anos atrás ele não passava na porta do CT, e hoje é o camisa 10 do São Paulo. Mas quer queira, quer não queira, chegou um número expressivo de 100 gols. E lógico que teve foto do blogueirinho com ele, né? Esse patético presidente, esse patético diretor de futebol que só aparecem na boa. Eles estavam desaparecidos, né? Eles sumiram, os dois. E aí postaram fotinha com o Luciano, como a gente já imaginava que ia acontecer, porque esses caras não têm o senso do ridículo, né? O São Paulo tem mais 8 jogos no Campeonato Brasileiro, 4 como mandante e 4 fora. Só que não deve mais jogar no Morumbi por causa dos shows. O Imagine Dragons toca no dia 31 e 1º de novembro, o Linkin Park no dia 8, Dua Lipa no dia 15 de novembro. Você sabia que eu achava que o Dua Lipa era filho do Tiririca? Olha como eu tô bem. Dua Lipa no dia 15 e o Oasis no dia 22 e 23 de setembro. Aí o São Paulo joga com o Flamengo na Vila Belmiro, na 32ª rodada, contra o Bragantino também na Vila Belmiro, na 33ª, aí vai jogar contra o Juventude e contra o Inter como mandante, mas ainda não tem um local definido, na 35ª e na 37ª rodada. Muito provavelmente deve acontecer o quê? Vai jogar na Vila Belmiro de novo, muito provavelmente. Agora, eu fico imaginando o seguinte, você imagina, meus amigos, imagina se o São Paulo estivesse lutando para não cair, como estava até agora há pouco, se tivesse que jogar esses jogos para 10 mil pessoas, quer dizer, 10 mil pessoas, duvido que vai ter 10 mil pessoas na Vila Belmiro para assistir o São Paulo. Contra o Flamengo e contra o Bragantino, precisando ganhar para sair da parte de baixo da tabela, e ainda mais lutando com o Santos, né? Que o Santos está na parte de baixo da tabela. Bom, pelo menos mal que isso não vai acontecer, né? E aí, o que acontece? Então, quando você vai preparar um Morumbi para show, é um preparo que tem que cuidar antes, aí você tem que tirar o gramado, coloca as placas, depois põe o gramado de novo. Não é simplesmente ali no dia do show, fecha o estádio, faz o show e acabou. Tem a montagem do palco, tem a desmontagem, por isso que não deve ter mais jogos no estádio. E vocês viram, contra o Bahia, a parte de trás ali do gol de entrada estava toda interditada já, para eles montarem a estrutura do show do Imagine Dragons. E aí eu estava vendo que o número de sócios torcedores do São Paulo despencou depois da desclassificação da Libertadores. É lógico, né? Eu acho que tem muito ainda. Antes da eliminação, tinha quase 58 mil sócios torcedores e depois da eliminação caiu para 52.813, que é uma redução, né, considerável. E o torcedor, aquilo que eu falei para vocês no vídeo de ontem, o torcedor do São Paulo não engole mais, não aceita mais, não sabe do que está acontecendo no clube. Inclusive o reflexo do estádio vazio também, né? O estádio vazio. E aí, muita gente falou, eu estava pensando sobre isso ontem, não sei se você concorda comigo, se o São Paulo estivesse lutando para não cair, com certeza está lotado o estádio. Porque a torcida está apoiando para quê nesse momento? Está apoiando para ganhar, beleza. Com 8% de chance de chegar na Libertadores, só 8%. Você é um clube como o São Paulo, disputa o Campeonato Brasileiro, o único campeonato que restou, sem nenhuma aspiração, sem nenhuma. Se der para chegar na Libertadores, mas
8% de chance. Então, eu acho que não dá para criticar a torcida do São Paulo que não está indo para o estádio. Não tá. Desculpa, não dá. A torcida do São Paulo vem carregando esse clube nas costas aí desde 2013, que foi o primeiro ano que o São Paulo foi ameaçado do rebaixamento. Olha o que a torcida do São Paulo fez em 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 até agora há pouco. Olha os recordes batidos de presença de público, com ingresso, preço exorbitante, caríssimo, com dificuldade de comprar ingresso. Olha o que a torcida do São Paulo faz. E aí vocês queriam, sinceramente, que depois de tudo que aconteceu, o Morumbi tivesse 60 mil pessoas contra o Bahia? Tivesse 50 mil contra o Bahia? Desculpa, eu sempre gosto de falar para vocês, não gosto de falar o que o torcedor tem que fazer, se ele tem que ir para o estádio, se ele não tem que ir para o estádio, eu não gosto de falar, mas eu entendo perfeitamente o Morumbi vazio, entendo perfeitamente o número reduzido de sócio-torcedor. Eu, por exemplo, falei para vocês, cancelei o meu, o meu dinheiro é muito suado para eu gastar com sócio-torcedor, sendo que eu não tenho benefício nenhum. Meus amigos, deixa eu falar essa história do Crespo aí com vocês. Antes, só aquele recadinho rápido da KTO, essa semana não tem Champions, né? Amanhã tem Liga Inglesa e tem Campeonato Italiano. Eu gosto de apostar no Campeonato Italiano também. Está na descrição do vídeo aqui, no primeiro comentário fixado, você clica, faz o seu cadastro, sempre para se divertir com apostas esportivas. Vai na minha, cincão. Faz cincão no seu jogo e você se diverte com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos, tá? Olha só, o Crespo deu uma entrevista, as entrevistas coletivas do Crespo vêm se tornando tem alguns pontos bem interessantes, né? Ele falou outro dia daquela história de coisas que acontecem no dia a dia do São Paulo, e acontece muita coisa no dia a dia. E ele foi perguntado, ele não cravou a permanência dele para 2026, porque estavam discutindo sobre planejamento, né? Que o treinador tem que participar do planejamento. Aí ele falou assim, eu vou dizer exatamente o que ele falou para não ter confusão. Ó, abre aspas, não vou dar a minha opinião sobre o que o presidente fala por questão de respeito. São coisas que vão acontecer em 2026, ainda estamos em 2025. Quando acabarmos esse ano, que tem muitas coisas, eu falo. Não sei se fico. Acho que sim, mas não sei. Fecha aspas. Eu, sinceramente, gente, eu acho que o Crespo que é um cara sério, né? A gente já viu que é um cara sério. Ele não precisa disso, ele não precisa. Ele deu uma entrevista outro dia falando, né, que ele não precisa estar ali, ele não precisa. Ele tem uma condição, né, por tudo que conquistou na vida, ele tem uma condição, ele podia estar em casa. Mas ele gosta da adrenalina, ele gosta do futebol, ele gosta de viver, de trabalhar como treinador. Eu acho que ele tem um sentimento pelo São Paulo, sim. Mas ele, justamente por essa seriedade que ele tem, ele já viu a bagunça que é o São Paulo, gente.